Gente boa, tudo bem? Está começando agora a sua aula de Geografia no Conexão Escola. Eu sou o professor Werlen, aqui nós temos o professor Vinícius, o nosso intérprete. A aula preparada para os alunos da 8ª série da EAJA. Vem comigo! O tema da aula de hoje, a ordem bipolar. Da ordem bipolar à geopolítica atual. Ok? O nosso foco está aí bem organizado para você. Essa aula pretende analisar a ordem mundial, chamada bipolar, e vamos explicar o porquê. O contexto da Guerra Fria, também vamos explicar a você. A queda do socialismo soviético, a ordem multipolar e entender a geopolítica atual. Beleza? Após a Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45, os Estados Unidos da América e a União Soviética, chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, firmaram-se como os estados mais poderosos do mundo, tanto econômica quanto militarmente. Essas potências, pessoal, elas eram governadas por dois sistemas sociopolíticos diferentes. Sistemas sociopolítico-econômicos diferentes. Está aí para você. Um é o capitalismo, já ouviu falar? E o outro é o socialismo. Vamos entender, então, como isso aconteceu, ok? Presta atenção nessa imagem, essa bandeira. Ela era um símbolo da geopolítica desse período que nós estamos falando, de 1946 até 1990. O que nós temos aí nessa imagem? Desse lado esquerdo superior, essa bandeira é conhecida por você, a bandeira dos Estados Unidos da América, representando o mundo capitalista. Do seu lado direito, abaixo, nós temos a bandeira da União Soviética. Aqui é o símbolo do socialismo. A União Soviética era formada do país Rússia, mais um grupo de outros países. Então, eles se agruparam e formaram o bloco socialista, ou bloco soviético. Tudo bem? Vamos entender? O que é ordem bipolar? A ordem bipolar, o prefixo bi significa dois, logo são dois polos. Dois polos de dominação, dois polos de poder. O mundo ficou dividido entre as duas potências mundiais, os Estados Unidos e a União Soviética, como mostramos aí para você nessa tela. Os Estados Unidos liderando todos os capitalistas do mundo e a União Soviética, que é o RSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, liderando o bloco socialista. Então, a guerra estava armada. Guerra Fria. Por que Guerra Fria, professor? Por que não Guerra Quente? Essa Guerra Fria, esse nome foi dado porque não era uma guerra direta, um confronto direto entre os dois países ou entre os dois conjuntos de países, no sentido estritamente militar. Não era isso. Antes era uma guerra ideológica, tecnológica e cultural, ok? Cada bloco ou cada grupo queria mostrar para o mundo que era melhor. Era uma guerrinha, entende? Uma disputa de quem é mais bonito, de quem é mais inteligente, de quem é mais forte. Então, isso foi a Guerra Fria. É o assunto da nossa aula. Olha aí o mapa do mundo. O mapa do mundo, né? O mundo estava dividido dessa maneira. Do lado esquerdo do mapa, de cor verde, os países capitalistas, mas tem alguns capitalistas aqui também, na África, na Oceania. Mas esta era uma divisão geral. Do lado de cá ficavam os capitalistas. Do lado direito, em cor vermelha, o bloco socialista. Vamos entender o contexto da Guerra Fria e alguns acontecimentos de maneira geral. Esse assunto aqui você pode ler nos livros de geografia, nos livros de história e se aprofundar no assunto. A nossa teleaula destaca aquilo que é mais importante, aquilo que é mais significativo para o seu aprendizado. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, já falamos, o mundo estava dividido
entre o bloco dos aliados, né? Aqui, ó, os aliados, Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido, são vitoriosos na guerra. E eles se reúnem, batem um papo legal para pensar o quê? O território europeu. Como eles iriam organizar e dividir entre eles o território europeu. Nessa divisão, nós chegamos na Alemanha. E a Alemanha tem a sua capital, Berlim. Berlim, assim como o país da Alemanha, foi tomado pelos vitoriosos. Lembra que Hitler e o seu grupo do nazismo eram aqueles que ocupavam a Alemanha. Terminou a Segunda Guerra, que você vai na aula de história, que você aprende mais detalhes da guerra, da Segunda, né? A capital Berlim, ela foi dividida em 4 zonas, controlada pelas 4 nações. Olha aí quem são eles: Estados Unidos, Reino Unido e França, e União Soviética. Muito bem. Percebe que há uma cor diferente aqui nesses 3 países? Eles definiram de trabalhar em conjunto. Os 3 iam trabalhar juntos, separados da União Soviética. A União Soviética, por sua vez, não gostando disso, em 12 de maio de 1949, levantam um bloqueio em Berlim. Eles bloquearam o acesso a rodovias, ferrovias, alguns alimentos, transporte e outros produtos não entravam mais do lado direito da Alemanha para o lado esquerdo, ou seja, os soviéticos dominavam a parte da Alemanha e do outro lado estavam os capitalistas, Estados Unidos, Reino Unido e França. Como consequência, os demais países da Europa se aliaram ao bloco ocidental capitalista ou ao bloco oriental socialista. Dessa forma, meus queridos alunos, a Alemanha foi dividida. A Alemanha, você já ouviu falar, talvez você que assiste a aula, ou seu pai, sua mãe, o tio, alguém mais velho que assiste essa aula vai entender. Tinha a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Na época da Copa do Mundo, dos Jogos, das Olimpíadas, havia sempre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Como está mostrando aí para você nessa tabelinha. De um lado a Alemanha capitalista, do outro a Alemanha socialista. Muitos habitantes, porque o povo não fica quieto, não. Você lembra que demos uma aula aqui sobre migrações? O povo está sempre se movimentando, andando de um lado para o outro. Só que no caso específico de Berlim, era a mesma cidade dividida ao meio. Os habitantes de um lado tentaram fugir para o outro. Nesse caso, Berlim Oriental Socialista para Berlim Ocidental Capitalista. O que aconteceu então? Por essas muitas tentativas de fuga de um lado para o outro, politicamente, de maneira poderosa, os países romperam em definitivo aqui. A União Soviética, em 1961, levanta o famoso Muro de Berlim. Para quê? Para impedir as fugas de pessoas de uma região para outra, né? Lembra que o mundo está numa grande guerra chamada Guerra Fria. O Muro de Berlim se torna o símbolo da Guerra Fria, o símbolo da divisão, o símbolo da polarização entre 2 poderes. Vamos ver um pouquinho desse muro? Aqui, 1962. Veja você, aqui é o portão de Brandemburgo, na Alemanha. O muro, inicialmente, ele era feito de arame farpado e alguns pedaços de concreto. Com o passar dos anos, esse muro foi sendo estabelecido com blocos e concreto. Olha só, aqui nós temos uma cena da construção do muro. Veja bem, nós temos aqui homens construindo o muro, colocando aí tijolos, blocos de cimento. Temos arame farpado, tem um soldado, que era um soldado soviético, que ficava vigiando a construção do muro e vigiando também para que pessoas não ultrapassassem esse muro. Quem tentou, infelizmente, foi atingido. Pessoas morreram tentando passar de um lado para o outro. Pronto, o mundo está dividido entre 2 polos. Nesse período da Guerra Fria, nós temos a corrida espacial e a corrida armamentista. Corrida espacial era a conquista do espaço. Eles estavam conquistando ou querendo conquistar
o espaço. Os soviéticos foram os primeiros a lançar um satélite e enviar uma pessoa ao espaço. Os estadunidenses, ou seja, o país Estados Unidos, organizaram a primeira expedição tripulada para onde, minha gente? Para a Lua. Foi o que aconteceu na história, nós sabemos dos fatos, quando o homem conquista a Lua. Então, os soviéticos lançaram satélites, os Estados Unidos também, e num dado momento eles pisam na Lua e tem aquela grande conquista, né? Na verdade, a corrida espacial era uma propaganda para mostrar quem tinha mais tecnologia, quem conseguia alcançar mais coisas importantes para a sociedade. Era uma propaganda. Curiosidades. A corrida espacial trouxe para nós algumas coisas do seu dia a dia. Veja bem, o GPS, o micro-ondas aí da sua casa e outros equipamentos e máquinas. Por exemplo, a fotografia digital. Isso foi da corrida espacial. Temos a corrida armamentista. Como o nome está dizendo, é uma corrida em produção de armas. Bombas nucleares foram sendo construídas cada vez mais potentes, gerando preocupação no mundo, né? Tanto os soviéticos quanto os estadunidenses estavam construindo armas, mas eles não utilizaram elas, graças a Deus, porque senão poderia acontecer uma tragédia sem fim, mortes de seres humanos. Por isso, a Guerra Fria não foi diretamente um confronto militar, mas sim uma guerra ideológica, tecnológica e cultural. Fizeram algumas alianças, a OTAN e o Pacto de Varsóvia, conforme está aí na sua tela. Houve uma crise na União Soviética. Em 1985, Mikhail Gorbachev assume o poder na União Soviética, ok? Num processo de reestruturação, glasnost e perestroika. A corrida espacial e armamentista geraram gastos, crise financeira, e isso levou à queda da União Soviética, dentre outras coisas. As crises da União Soviética marcaram o fim do socialismo organizado naqueles países e levou à queda do Muro de Berlim. O muro caiu em 1989. Temos aí pessoas celebrando a queda do muro e o fim da Guerra Fria. Alemães que estão aí no dia 10 de novembro de 89, celebrando a queda do Muro de Berlim. E agora? Com isso, os Estados Unidos saem vitoriosos da Guerra Fria e emergem como a grande potência do mundo, com reflexo para a economia, sociedade e cultura para todo o planeta. A revisão da aula está aí, o que acabamos de ver. Eu quero deixar para você uma atividade. Qual o nome da nova ordem mundial? Ainda há países socialistas? Já assistiu a algum filme sobre a Guerra Fria? Pense e descubra. Obrigado, meninos. Até a próxima. A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da 1ª à 8ª série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença.